Falando agora de eleições, em Brasília começa a discussão, debate sobre eventuais mudanças nas regras, ali no dia a dia desse período do calendário eleitoral, inclusive com possibilidade de 2 dias para votação. Délio Rocha, direto de Brasília, traz essa possibilidade aqui para nós. Délio, boa tarde mais uma vez. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde agora ao Elivaldo Barbosa, a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral na semana passada e ontem fez uma primeira reunião com os desembargadores que comandam os TRS dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Foi uma reunião que teve como principal assunto da pauta as eleições municipais e várias propostas surgiram, Joelson. Além dessa aí, claro, tem a possibilidade de adiamento das eleições. Vamos acompanhar na reportagem. Na reunião, por meio de videoconferência, Luiz Roberto Barroso conversou com os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais. Além de apresentar as metas para a sua gestão, o novo presidente do TSE discutiu a possibilidade de adiamento das eleições. Entre as sugestões apresentadas estão horário ampliado no dia das eleições, que se estenderia das 7 às 21 horas. Outra sugestão prevê a realização do primeiro turno em 2 dias de votação para evitar aglomeração. E a proposta mais debatida foi a possibilidade de adiamento das eleições, mas para uma outra data de 2020. No caso de adiamento, o dia 15 de novembro seria, conforme o TSE, a data mais favorável para a realização das eleições, já que não precisaria mudar os atuais mandatos nem a posse dos novos eleitos. Mas um eventual adiamento das eleições depende ainda do aval do Congresso Nacional. Discutimos as perspectivas para as eleições, o risco de ser inevitável o adiamento, ainda não se bateu o martelo, até porque essa é uma decisão do Congresso. Ainda assim, o nosso propósito firme é de realizar as eleições ainda este ano e, consequentemente, evitar qualquer tipo de prorrogação de mandato. Para o dia da votação, o TSE prevê medidas sanitárias rigorosas. Trouxe ao debate as medidas de precaução que nós precisaremos adotar para a proteção dos mesários e para a proteção dos eleitores, que vão desde ampla distribuição de máscaras e de álcool gel. A nossa ideia aqui no TSE é ir à iniciativa privada e pedir a doação desse material. Enquanto permanece a incerteza sobre o adiamento ou não das eleições, o ministro Luiz Roberto Barroso informa que o TSE segue com os preparativos para a realização de uma eleição segura. Pedir com muita ênfase que os procedimentos de manutenção preventiva das urnas, mesmo durante a pandemia, com os cuidados necessários e evitando aglomeração, fossem adotados esses procedimentos para que tudo esteja pronto para realizarmos as eleições na data em que os técnicos e a política e os médicos todos convergirmos de que é possível realizar eleições com segurança para todo o Brasil. Joelson, em relação a essas propostas que foram apresentadas ontem, algumas aí tiveram um apoio maior, como esta, no caso de adiamento, o primeiro turno ser realizado no dia 15 de novembro, o segundo turno ficaria para o dia 6 de dezembro. Então, dentro deste ano, isso não atrapalharia nem a posse dos novos eleitos, nem os atuais mandatos. Essa possibilidade, essa sugestão aí de 2 dias de votação no primeiro turno, ela não foi bem aceita e por uma questão financeira, conforme o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, isso poderia encarecer muito as eleições municipais. E ontem o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse, como a gente acompanhou na reportagem, que o ideal é que as eleições aconteçam este ano, mas que essa definição deve sair mesmo em meados de junho e até lá
o presidente do TSE vem conversando com os presidentes da Câmara e do Senado e também com sanitaristas antes de que seja tomada uma decisão final, que isso precisaria passar aqui pelo Congresso Nacional, mas essa decisão vai ser tomada em conjunto antes de ser discutida uma proposta a ser aqui votada na Câmara e no Senado. Joelson. Tá aí, então, Délio Rocha falando a respeito dessas questões das eleições. A eleição acontece no primeiro domingo de outubro. 4 de outubro. E o segundo turno no último final de semana do mesmo mês, né? Verdade. Então essa é a ideia. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Délio, falando aí direto de Brasília. Eu queria mesmo que a eleição fosse assim, um mês, sabe? Um mês de eleição. Cláudia. Cláudia se espantou ali. Eleição devia ser assim. Olha, mês de setembro, você tem aí o mês de setembro todinho para você votar. Para votar. Chegava lá, olhava a fila. lá, passava o cartão. Fila tá grande? Vou amanhã, volto. O título era um cartãozinho, né? Um cartãozinho. Ou reconhecimento biométrico. Cheguei lá, meu rosto mesmo. Pode votar. Votou. Tipo um terminal de autoatendimento. Você melhor ainda. Vota ali. E o segundo turno em outubro. O mês de outubro todo. Não tinha problema nenhum. Convivendo. A Cláudia que gosta de votar de casa, quer fazer home office eleitoral. Aí é difícil. Aí tem que ser num outro estágio aí, quem sabe aí, 2030, por aí assim.